Boa tarde a todos, sejam bem-vindos novamente, então, ao nosso espaço virtual aqui do NUR, continuando hoje com a última aula do professor Jonathan. Obrigado, Cecília. Então, vou só dar o plano do que a gente pretende fazer hoje. Então, eu vou recapitular um pouco do que a gente falou na aula passada. Um ponto que eu acho bem interessante de ser marcado. Depois, eu vou falar um pouco do texto que a gente vai ler hoje, em relação ao texto anterior e ao contexto do curso geral. A gente vai ler o texto junto, por mais que eu acho que bastante de vocês pediram o texto, eu estou só olhando alguns dos nomes que eu vejo aqui e podem ter lido, eu acho importante para garantir a gente ler junto. Fundamental, acho que fazer uma leitura próxima, do mesmo jeito que a gente fez na aula anterior, uma leitura bem próxima do texto. O texto em si, eu acho que é um texto, como a gente vai ver, mais ambíguo do que o texto anterior, de certa maneira. E eu vou tentar explicar por que contextualizando, e eu vou, primeiramente, dar a leitura que o Levinas faz desse texto e tentar depois fazer uma leitura levinasiana do texto em si. Uma das coisas que a gente vai aparecer bastante é a tensão que a gente falou antes entre uma leitura mais conservadora e uma leitura mais iconoclasta do texto, vamos dizer assim. Que eu vou tentar oferecer aqui, que é a minha leitura, eu já aviso de antemão. E, por último, eu vou abrir não só para questões do texto que a gente está lendo hoje, mas eu gostaria de ter uma conversa mais ampla em relação ao curso em geral, fazer uma reflexão sobre pontos. Eu tenho algumas questões que eu acho que talvez devem ser pontuadas, mas eu quero abrir para que vocês comuniquem também a relação entre as 4 sessões, alguma coisa que tenha a ver com coisas que tocam em vocês, ou que vocês discordem ou concordem comigo no que eu apresentei, e que a gente tenha uma conversa mais reflexiva, talvez mais ampla, sobre as 4 sessões em geral. Então, esse espaço também eu peço que a gente seja usado. Eu vou, talvez, de novo, se eu me planejei bem, a gente vai ter um pouco mais de tempo do que normalmente eu dedico às questões, justamente para ter esse espaço da conversa, mas é bem possível que eu me estenda e a gente tenha eu prometo que, no mínimo, o mesmo tempo que eu normalmente deixo para as questões, eu vou deixar hoje também. Ok? Então, primeiramente, eu quero retomar para mim o que foi a grande questão da aula anterior, que é essa conexão que aparece no texto entre uma postura contra-hegemônica, uma postura anti-imperialista dos sábios do Negev, os anciões, e a população indígena, as mulheres africanas que na continuação do texto aparecem como figuras. Eu acho que o principal ponto que toca é justamente nessa postura contra-imperialista, contra-hegemônica, que aparece nas 2 respostas que são dadas ao Alexandre o Grande. Então, no texto anterior, para quem não estava, para quem não lembra, o texto se debruça sobre um questionamento que o Alexandre o Grande faz aos anciões do Negev em relação ao pensamento do judaísmo deles, o que significa o judaísmo deles, e depois ele pede conselhos, ele parte na empreitada dele, na aventura colonial dele para a África. E a principal pergunta que eu acho que faz a conexão é justamente quando Alexandre pergunta para os sábios o que é melhor, o mar ou a terra, e os anciões respondem a terra, porque todo mundo que se aventura no mar quer voltar para a terra. Ok? Uma resposta que, a princípio, pode parecer intuitiva até, ou até uma resposta sem muito interpretar, mas acho que nesse contexto, no contexto que eu estava falando, apresenta uma resposta bastante interessante. Se a gente pensa o que significa essa aventura versus o local, o que eles estão dizendo é, de certa maneira, que o projeto imperial do Alexandre de expandir, de se aventurar
de buscar em outros lugares. Uma conquista é um processo que não é legítimo, um processo que é muito melhor ele ter ficado em casa. Basicamente, a resposta deles é porque é muito melhor você ter ficado onde você ter ficado, porque todo mundo que se aventura inevitavelmente quer voltar para casa. Então, tem uma das críticas, no sentido mais teórico, uma crítica a qualquer aventura imperial, que é a questão de que toda aventura imperial, na verdade, busca um retorno à sua casa, tanto no sentido literal, como a comparação que o Levinas faz em outros textos, entre o Ulisses e o Abraão. Ulisses vai numa aventura, guerreia e volta para Ítica, de certa maneira, para se tornar rei. Ele nunca deixa de ser rei. E num sentido também... Então, nesse sentido, uma crítica ao processo imperial, que o processo imperial não é uma aventura real, é um processo de conquista. Você vai não para conhecer, mas para conquistar. Você nunca deixa o desejo desse retorno de um lugar seguro, de uma base, de um arquê político, nunca abandona essa aventura imperial. Não é uma aventura no sentido real de se abrir ao outro, de você ir ao encontro, mas de um processo de conquistar o outro e voltar para casa, como é o processo, de novo, de Ulisses. Mas tem um sentido mais literal, no sentido de, tipo, o que você está fazendo aqui? É muito melhor você ter ficado em casa. O que está subentendido nesse texto... Alguma coisa aconteceu aqui? Alguém está... Voltamos. Ok? Então, como eu estava dizendo, então, é uma crítica, mas no sentido de que o que você está fazendo aqui era melhor você ter ficado em casa. Você perguntou para a gente o que é melhor, se aventurar ou o que é melhor, o mar ou a terra. A terra é melhor, porque todo mundo que vai para a aventura quer voltar para casa, então por que você já não ficou em casa? Okay. É isso que eles estão dizendo. E não é à toa que essa é a mesma resposta que as mulheres africanas dão para Alexandre. Quando ele pede pão e elas dão um pão de ouro, ele fala que isso é de comer? Que coisa estranha é essa? E a resposta delas é, se você queria pão, se você queria comer, por que você vem procurar aqui? Tipo, fica em casa, o que você está fazendo aqui? Vai embora. Ou em termos latino-americanos, eu não estava vivo na época, mas que tinha a gente, aquele slogan Yankees go home. Tipo, americanos vão para casa, o que vocês estão fazendo aqui? Aí, tanto os anciões do Negev quanto as mulheres indígenas africanas respondem para o poder imperial é a mesma resposta. Volte para casa, você não tem lugar aqui. Por mais que, de novo, e essa dinâmica dessa relação com poder. Eles não dizem isso literalmente, não existe esse confronto, como as duas respostas que a gente viu anteriormente. Se a gente lutar, a gente vai perder, porque a gente tem uma impotência aqui diante do seu poder imperial, mas existe uma potência também na nossa posição de submissão, algo que a gente discutiu na aula anterior com mais profundidade. Eu não vou retomar tudo isso aqui, mas basicamente essa é a lógica do que a gente falou na aula anterior, ok? Só mais uma coisa para garantir que todos nós estamos no mesmo, com a mesma base. O texto que a gente discutiu na aula anterior e o texto que a gente vai discutir hoje são dois trechos de um livro. Livro não é a palavra correta, uma compilação, um texto canônico, vamos dizer assim, um diálogo da liturgia judaica chamado Talmud. Para começar, os dois textos são o Talmud babilônico, existem duas versões do Talmud, o Talmud babilônico e o Talmud de Jerusalém. A gente só está lendo o Talmud babilônico, que é normalmente o cânone. O Talmud de Jerusalém tem um elemento secundário, não totalmente irrelevante, mas o principal que normalmente se cita quando se fala Talmud é o Talmud babilônico. E então, portanto, diaspórico, então é importante lembrar isso também. A gente não vai falar muito de questões diaspóricas no judaísmo, mas existe uma diferença que é importante ser pelo menos ressaltada. E do que o texto consiste, basicamente, são debates rabínicos em questões de legislação, jurisprudência, de todas as coisas que envolvem o judaísmo, o que significa o judaísmo, basicamente. É uma grande reflexão. Em muitos aspectos não existem respostas, existem leituras que são combinadas,
às vezes a leitura não parece ter uma coerência em si, tem textos talmúdicos que parecem ter sido recortados com uma certa arbitrariedade. Espero que os dois que a gente leu nessa aula não transpareçam isso, pelo menos a minha tentativa aqui é tentar dar uma coerência aos textos, mas é possível que exista talvez um choque, um corte nas coisas que são narradas nos textos que a gente vai ler. E, basicamente, por que é importante ressaltar isso? Porque, número um, são pessoas falando, não são textos que têm a palavra divina, são seres humanos sábios que falam, e a importância disso eu acho que é bastante relevante. Ok? Voltando para o texto de hoje. No texto de hoje a gente vai ler, importante, na aula anterior a gente leu um texto, uma interpretação talmúdica que o Levinas faz para que era o Congresso de Intelectuais Judeus Francofonos, um congresso que existia todo ano. O que a gente leu na aula anterior é de 88, esse é de 69, então existem 20 anos de diferença entre eles, isso é uma diferença importante, eu vou explicar por quê. Alguns motivos. O texto que a gente vai ler hoje é diretamente uma resposta ao que foi o maio de 68. O Levinas está refletindo sobre o que foi a relação entre o maio de 68 e o judaísmo. Não é à toa, porque o maio de 68 foi, em grande parte, liderado por figuras judaicas, e é possível pensar no que foi a ramificação de todas essas figuras num sentido muito importante, de pensar da relação judaica. A gente tem figuras desde o Daniel Ben Said, que é uma das lideranças que veio em trotskista até os seus últimos dias, e do outro lado a gente tem uma figura como Beni Levi, o fundador do Centro Levinas na França, em Jerusalém, ao quem se cunhou a frase a grande famosa de Mao a Moisés. Então, um dos grandes líderes de 68, um maoísta tradicional, que era secretário do Jean-Paul Sartre, de novo, o mesmo Jean-Paul Sartre que escreveu a introdução ao livro do Fanon, e ao quem o Fanon dedicou a vida, acho que é inegável que a relação entre o Fanon e o Sartre. O Beni Levi, que era secretário do Sartre, liderou 68, se converteu, se voltou, virou um judeu ortodoxo e conservador nos últimos dias. Então, desde o Daniel Ben Said ao Levinas, ao Beni Levi, a gente tem essa relação, vamos dizer assim, essa tensão do que foi a relação do judaísmo com maio de 68, principalmente um evento principal que foi quando um outro líder, o Daniel Cohn-Bendit, um judeu alemão, família sobrevivente do Holocausto, que fugiu para a França, basicamente francês, mas alemão, foi para a Alemanha visitar a família e não conseguiu entrar na França novamente, foi barrado na fronteira, e criando um dos slogans do maio de 68, somos todos judeus alemães, aparece no texto de forma tangencial, mas também uma coisa a ser observada. O maio de 68, um dos slogans era justamente esse somos todos judeus alemães, gritado, né? E, de novo, a resposta conservadora era de judeus para Dachau, um campo de concentração. Então, uma das respostas ao maio de 68, sem dúvida, fazendo referência ao nazismo e ao Holocausto. De novo, eu não vou descer em todas essas linhas, mas a gente vê conexões com aulas anteriores, por exemplo, na segunda aula, quando eu falei de antissemitismo e de conservadorismo, e de todo esse mecanismo que aparece. Eu acho que é interessante, pelo menos, de ressaltar, ok? Mas por que esse aqui é importante contextualizar? Porque se eu falei de uma tensão que existe
na filosofia levinasiana, entre uma leitura mais conservadora e uma leitura progressista. Eu propositalmente mostrei as cartas dos anos 80, um Levinas, na minha opinião, mais abertamente contra-hegemônico, versus o texto que a gente vai ler hoje, onde ele aparece com mais clareza conservadora. Eu acho, de novo, eu vou repetir isso, acho que, sem dúvida, existe um conservadorismo no Levinas. Eu acho que existe, eu vou talvez usar o termo, acho que é inegável que a leitura que eu faço aqui empurra o texto ou estica o texto abertamente. A gente viu isso na aula anterior, eu acho que vai ficar mais claro ainda na aula de hoje, mas eu acho que não força, não quebra com a lógica, pelo menos essa é a minha leitura, talvez pessoas aqui que leem diferente. Por quê? Porque exatamente existe essa transição. E essa transição, na minha opinião, é uma transição que é visível nessa evolução. Então, 2 ou 3 anos depois desse texto, o que a gente tem, eu acho que é importante de ser ressaltado, é que o Henrique do Céu, que estava, o primeiro texto que a gente leu, o Teólogo da Libertação Argentino, que está vivo e teórico decolonial, que a gente leu na primeira aula, que estava em Nazaré, estudando cristianismo, estava acho que num monastério, se eu não me engano, alguma coisa. Na volta dele para a América Latina, passa por Paris, leitor de Levinas, tem um encontro com ele, e a conversa deles, a gente não tem, acho que a gente só tem a narrativa do Céu. O Levinas, acho que nunca, até onde eu sei, não faz referência a esse encontro, mas para mim é inegável que existe um impacto, que a gente vê a transição de coisas pontuais, suspeitas que aparecem nesse texto, coisas, de novo, elementos críticos na leitura levinasiana que aparecem depois desse encontro, aparecem com mais frequência. Não é à toa, por exemplo, que Outra Mente que o Outro, um texto tardio, pós o encontro do Levinas com o do Céu, a figura do bárbaro já aparece, a conclusão é exatamente que o Levinas usa essas palavras, que existe numa filosofia uma obrigação ética bárbara de contrapor uma metafísica absoluta, existe na filosofia dele, e, de novo, 10 anos depois, aproximadamente, do Outra Mente que o Outro, Outra Mente que o Ser, desculpa, a leitura levinasiana que a gente leu na aula anterior, onde, para mim, é muito claro que ele já tem essa percepção pós-colonial, que ele, não é à toa que ele escolhe esse texto e faz essa leitura com referências contra-hegemônicas, anti-imperialistas, e talvez, se ele vivesse mais, de novo, especulação, a gente visse essa conexão fluir, florescer com mais coisa. Outros autores, além de mim, encontram essa conexão, então não é algo que eu estou inventando. Basicamente, tudo que eu for falar aqui, a maioria do que eu vou falar aqui são coisas que eu li em outras pessoas e que eu encontrei baseado, mas, mais uma vez, eu sou obrigado, por uma honestidade intelectual, a reafirmar que o Levinas, em vida, falou coisas que não são completamente compatíveis com o que eu estou dizendo. Mas se ele, vamos dizer assim, das aporias, dos paradoxos, das antinomias que ele encontra nas tensões que ele encontra nas questões que ele aborda, ele sempre ele opta pela segurança, por evitar um radicalismo. Eu acho que existe também a opção de pular essa cautela que ele tem e expandir a filosofia dele por uma questão mais radicalizada. E é isso que eu vou tentar oferecer aqui. Ok? Basicamente, essa é a introdução ao texto que a gente vai ter hoje, mas deixa eu... Ok? Então, se não existem questões, eu vou começar a ler. Então, esse é o tratado Baba Metzia. Para quem... mais uma vez, esse texto, eu acho que não existem traduções para português, eu acho, do Talmud em geral, mas se alguém lê em outras línguas, é possível de ser encontradas.
E eu recomendo, para quem consegue ler inglês, existe um arquivo na internet chamado Cefaria, muito bom. Você pode procurar o Baba Metzia 83A, 83B, e você encontra esse mesmo texto em inglês no original, para quem quiser retomar, ver. E eles fazem uma boa... Esse site, para mim, é muito bom, porque eles fazem justamente... Eles digitalizam todas as conexões que existem no Talmud. Eu não falei isso, mas uma das coisas que o Talmud é exemplar é justamente essa questão de que o texto principal fica no centro da página, e em volta desse texto principal existem diversas interpretações, diversas conexões que são traçadas entre o texto, que são sempre muito interessantes, e o site, na minha opinião, traduz essa questão de uma maneira muito interessante. Só um parênteses para quem se interessa, não à toa, de novo, não é uma referência absurda. Para quem conhece o texto Glass, do Derrida, do Jacques Derrida, escreveu um texto chamado Glass, onde ele reproduz essa mesma metodologia talmúdica. Eu acho que não por acidente, o Levinas de novo, a relação do Levinas com o judaísmo, do Derrida com o judaísmo, é algo que não é possível de traçar aqui, nem é objetivo, mas que é sempre uma coisa interessante. A relação dele com o Levinas também, de novo, super interessante. É uma coisa que, para quem se interessa de discutir no futuro, pode ser feito, mas todo esse campo existe, ok? Então, é interessante. Aqui a gente está tendo o Levinas oferece um texto mais limpo, mas se vocês forem na página do Talmud, a gente tem ele é mais poluído, não de novo, se eu falei de uma poluição, de uma coisa, de um caos, de uma maneira positiva, eu acho que não é à toa que é interessante a gente falar do Talmud nesse contexto. Ele é poluído de uma maneira positiva, a falta de clareza dele é algo a ser, de novo, é uma virtude e não um problema no contexto que eu estou tentando construir aqui, ok? Então, eu vou começar a ler. Aquele que contrata operários e manda que eles comecem cedo e acabem tarde, não poderia obrigá-los a isso. Se começar cedo e acabar tarde, não está de acordo com o costume do local. Onde o costume exige que eles sejam alimentados, ele está obrigado a alimentá-los. Onde se exige que lhe sirva sobremesa, deve servir de sobremesa. Tudo tem de estar conforme com o costume do lugar. Um dia, o Rabi João ben Matias disse ao filho: vá, contrate operários. O filho incluiu a alimentação entre as condições. Quando voltou, o pai disse: meu filho, mesmo que você lhes preparasse uma refeição igual à que a do rei Salomão servia, não estaria quite com eles, porque estes são os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Enquanto eles não comecem o trabalho, vá e especifique. Vocês só poderão ter pão e legumes secos. O Rabas Simão ben Gabriel disse: não seria preciso dizer, porque em todas as coisas a regra é sempre seguir o costume do local. Isso não é evidente? Se lhes pagassem um salário superior, compreenderia-se que pudesse dizer: paguei-lhes um salário mais alto, e acreditando que vocês começariam cedo e acabariam tarde. Nesse caso, ensina-nos no nosso texto que eles poderiam responder: pagaste-nos um salário mais alto para que nosso trabalho fosse mais cuidadoso. Resh Lakish diz: o operário contratado para entrar assume a responsabilidade quanto ao seu tempo para ir trabalhar, assume a responsabilidade quanto ao tempo do empregador, porque está escrito: o sol começa a nascer e eles, os leãozinhos, se retiram e recolhem-se aos seus covis. O homem se dirige a seu labor para cumprir sua tarefa até o entardecer. Mas não se deveria observar o costume? Trata-se de uma vida nova. Não se deve observar de onde vêm eles? Trata-se de uma população de origem diversas. E se quiser, você pode dizer a eles: é para caso de que ele lhe tenha avisado que os contrataria segundo a lei da Torá. O Rav Zera ensina, outros dizem que era Rav José, está escrito: traze as trevas e eis a noite. Este mundo é comparável à noite. A noite em que circulam todos os habitantes da floresta. São os malfeitores deste mundo comparáveis aos brutos da floresta. O sol começa a nascer
eles se retiram e recolhem-se aos seus covis. Quando o sol se levanta para os justos, os malfeitores se retiram para o inferno, recolhem-se aos seus covis. Leia-se em suas casas e trata-se de justos, não há justo que não tenha residência correspondente à sua dignidade. O homem se dirige ao seu labor, os justos vão receber sua recompensa, cumpriu seu labor até o entardecer. Aqueles que soube conduzir sua tarefa até o entardecer. Um dia, e aqui a gente tem um corte, mais ou menos no texto, eu vou mostrar como não é um corte, mas é um corte interessante. Um dia, Rabi Eliezer, filho do Rabi Simão, então Rabi Simão é o Rabi Shimon Bar Yochai, que eu falei na aula anterior, sobre o inventor da Kabbalah, a gente vai falar um pouco mais disso para frente, encontrou um funcionário encarregado de prender ladrões. Ele lhes disse: como você poderia conseguir alguma coisa contra eles se eles são como os brutos? Porque está dito, nela circulam todos os habitantes da floresta. Segundo os outros, ele teria interpretado um outro versículo. Como o leão na floresta densa, ele arma secretas ciladas. E se você agarrar um justo e deixar que o malfeitor se vá? O funcionário respondeu: que posso fazer? É a ordem do rei. Então o Rabi Eliezer retomou a palavra: venha, vou ensinar-lhe como proceder. Vá por volta das 4 horas, 10 horas, as horas são diferentes, a estalagem. Se você vir um bebedor de vinho com um copo na mão e cochilando, informe-se. Caso se trate de um sábio, é porque se levantou cedo para estudar. Se for um operário, é que ele foi cedo para o trabalho. Se for um trabalhador noturno, ele pode ter fabricado agulhas. Se não for nenhum desses, é um ladrão, e você pode prendê-lo. Quando souberam disso no palácio, disseram: o autor da mensagem pode executar o serviço. Procuraram o Rabi Eliezer e ele prendia ladrões. Desde então, o Rabi Josué Bar Korha mandou dizer a ele: vinagre, filho de vinho, durante quanto tempo ainda entregarás à morte o povo do nosso Deus? O Rabi Eliezer mandou-lhe a resposta: eu separo os espinhos do vinhedo. O outro replicou: deixa que o proprietário do vinhedo venha e separe ele próprio os espinhos. Um dia, um lavrador de roupas o encontrou e o chamou de vinagre, filho de vinho. Disse o Rabi Eliezer: insolente como é, provavelmente é um malfeitor. Deu ordem para que o prendessem. Depois de se acalmar, ia soltá-lo, mas isso não foi possível. Então disse sobre o caso: pôr um freio na boca e na língua é preservar-se de muitos sofrimentos. Quando se consumou o enforcamento, ele chorava junto ao patíbulo. Então disseram-lhe: mestre, acalme-se. Em pleno dia do grande perdão, então o Yom Kippur, é o dia mais sagrado no calendário judaico, ele e o filho tiveram relações pecaminosas com a noiva de um outro. Pondo a mão sobre seu próprio corpo, ele disse: alegrai-vos, estranhas minhas, se aqueles que vos deixam em dúvida estão aí, onde estão, nisso aqueles cujo caso não deixa dúvida alguma. Estou certo de que a canalha não terá poder sobre vós. Mas ele não se tranquilizou com isso, deram-lhe um sonífero, etc. Okay? Com o Rabi Ismael, filho do Rabi José, deu-se a mesma coisa. Um dia o profeta Elias o encontrou e lhe disse: até quando vai entregar à morte o povo do nosso Deus? Respondeu Ismael: que posso fazer? É a ordem do rei. Elias lhe disse: teu pai fugiu para a Ásia, foge para Lacedemônia. Ok? Esse é o texto do Talmud. O texto Judaísmo e Revolução. Ok? Vamos começar pelo começo. Ok? O que o texto diz pra gente? Que aquele que contrata, então, as leis, o que a Mishnah está tentando explicar para a gente, a princípio,
ok? O que o texto talmúdico está dizendo? Só para esclarecer, o que é a diferença entre a Mishnah e o Talmud? A Mishnah é uma compilação, vamos dizer assim, seriam somente o debate talmúdico, desculpa. A Mishnah seria somente o debate rabínico, os sábios discutindo, e o Talmud é a interpretação, as lições que se pode tirar disso. Eles não são sinônimos, mas a gente pode usar eles nesse contexto, já como uma leitura mais superficial, como sinônimos. Mas, propriamente dito, não são sinônimos. Mas, então, o que o texto talmúdico diz para a gente que aparentemente uma questão sobre leis trabalhistas, ok? Aquele que contrata operários e manda que eles comecem cedo e acabem tarde, não pode obrigar a gente, de novo, como judeus, a gente não pode obrigar ter nenhuma relação trabalhista que não sejam de acordo com os costumes locais, ok? Basicamente, é isso que está dizendo, onde o costume diz que sejam alimentados, onde diz que tem a sobremesa, Então, basicamente, onde a lei é X, onde a lei é Y, a gente não se mete nisso. O que a gente começa aqui já com uma atenção, e é essa atenção que vai permear o texto de forma geral, é que não existe uma questão aqui. Existe uma separação entre ética e política, entre justiça e moral, quase absoluta. Não tem o que ser debatido, pelo menos nessas primeiras duas estrofes. Essa é a resposta que aparentemente está sendo pregada aqui. Mas, imediatamente, e essa é a beleza do texto que a gente talmúdico, a gente tem uma variação disso, ok? Ou pelo menos uma dúvida, um parênteses do que foi dito aqui, ok? O Rabi João Ben Matias diz aos filhos, basicamente, se você foi lá e contratou alguém, mas você não especificou qual é a relação trabalhista que vai ser dito. Se você não especifica, se não existe um acordo, a gente tem uma dívida absoluta aqui. E, de novo, o Levinas deixa isso bem claro, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, não é nada específico, não são aquelas religiões moniteístas, não são povos. Segundo o Levinas, isso é uma expressão para, vamos dizer assim, qualquer ser humano. Então, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó aqui são pessoas humanas, então existe uma obrigação absoluta aqui, ok? E aí, a gente chega na questão principal. De um lado, a gente tem uma ênfase do Talmud nessa questão de que não seria preciso dizer nada, porque o que vale é a lei trabalhista, então uma separação entre o público e o privado. O judaísmo não tem relevância nenhuma nessa área. E, de um outro lado, essa questão de que não é possível lavar as mãos. A ignorância da sua obrigação moral não te abstém dessa obrigação moral. Mais importante ainda, a gente vai ver qual é a natureza dessa obrigação moral. Mas essa é a primeira tensão que já aparece no texto. A gente já vê que, apesar de existir essa leitura dessa separação absoluta, o texto em si não permite que essa separação exista, seja naturalizada. Existe um debate em relação a isso, que aparece nessa ideia do Rabi, no primeiro Rabi João Ben Matzia, na conversa dele com o filho dele, ok? Mais importante, dessa primeira distinção, a gente aprende algo sobre a natureza dessa obrigação. Então, não é só que existe uma obrigação
moral, mas que essa obrigação moral é uma obrigação absoluta. Ou seja, não é uma obrigação que se submete às leis locais, mas uma obrigação que você nunca vai cumprir. Se você, dado que não existe nenhuma especificação, a obrigação vamos dizer assim, que é automática, que é imperativa, que não é condicionada a nenhum acordo, a nenhum conhecimento, a nenhuma conversa, a nenhum diálogo, a nenhuma comunicação. De novo, voltando para quem conhece a leitura levinasiana, fora do judaísmo, mas na ética dele em geral, essa ética é uma primeira filosofia. A obrigação que é criada, ela não depende de um conhecimento, de uma racionalização, de uma epistemologia. Você não precisa saber quem é o outro para você estar obrigado, e não só obrigado em relação a ele, uma obrigação absoluta. Ok? Nesse sentido, não importa o que ele está falando. Se você não diz nada, qualquer oferta que você desse, então, aqui, uma refeição igual à do rei Salomão, não seria o bastante. Ok? E por isso que a gente precisa de um acordo. E por isso que você precisa voltar lá e especificar. De certa maneira, o que a gente vê é que a consequência de ambas as posturas é praticamente a mesma. Qual é? Existe uma tradição, existe um acordo, e esse acordo, de certa maneira, precisa ser estabelecido, essa norma precisa ser estabelecida para a gente escapar dessa ética de obrigação, para a gente conseguir ter algum tipo de convivência que a ética, no sentido absoluta, não pode ser, de certa maneira, realizada. A gente vai falar dessa tensão entre ética e a sua possível realização, ética e política, na sequência, mas essa tem, de novo, por isso que eu digo que é importante ler. O texto em si é bastante denso e rico. Mas a consequência é basicamente a mesma. A gente chega num acordo, a gente chega estabelece alguma coisa que funciona. E aí, de novo, o Levinas explica isso bastante, por mais que pareça, de novo, um acordo pobre, vamos dizer assim, pão e legumes secos. O que o Levinas está dizendo, independente do conteúdo, a ideia aqui é justamente que é um texto, e ele explica isso, um texto sindicalista avant la lettre, anacronicamente um texto sindicalista, porque o que está sendo debatido é justamente o que são os direitos trabalhistas, independente do que vai ser acordado aqui ou ali do conteúdo, a ideia de uma possível existência dessa noção de direito trabalhista está aqui já estabelecida e tensionada, ok? Então, voltando. Por mais que a consequência seja a mesma, que a gente cai numa norma, numa tradição, num acordo que é traçado entre os homens, existem duas diferenças principais. Uma é que o acordo que é oferecido no final das contas, que tem que ser especificado, é um acordo que é traçado entre patrão e empregador, e a gente vai falar disso mais para frente, ao que lógica ele obedece, esse acordo, o que deve... quais são as condições desse acordo, porque não é um acordo qualquer, como a gente vai ver daqui para frente. Mas antes de falar do conteúdo do acordo, a gente já vê que essa ética, ela tensiona, ela não é compatível, por mais que a consequência talvez seja a mesma. E é isso que a gente vai falar do Levinas. Por mais que a consequência levinasiana seja conservadora, não é um conservadorismo que eu acho que é totalmente satisfatório com o que o Levinas tenta dizer. Pelo menos essa tensão que existe no texto é justamente a tensão que aparece aqui, que a ética não é compatível simplesmente com a lei do Estado. Então, se no começo está dizendo não precisa dizer, porque em todas as coisas a regra é sempre seguir o costume local, o que o Levinas está dizendo aqui, ou o que o Talmud, o primeiro trecho, diz, segundo o Levinas lê dessa maneira, até aqui estamos de acordo, é que essa ética
não é assim. Se não está dito, o costume local, o Estado, a regra estabelecida, as leis estabelecidas não são suficientes para garantir essa ética. Elas não são compatíveis, muito pelo contrário, existe uma tensão aqui, existe uma superação da ética local, desculpa, da lei local, da justiça, da lei no sentido jurídico da palavra versus a lei no sentido normativo, ético da palavra aqui. Então, existe uma divisão da lei. Se a gente pode pensar que a lei judaica não é a lei do Estado. Ok? E é justamente isso que aparece aqui. Como que essa leitura, de novo, como que a minha leitura é comprovada pelo texto? Porque o próprio texto diz, isso não é evidente? Se não lhe pagassem um salário superior, compreenderia que se poderia dizer, pagasse, blá, 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 blá. Então, qual seria a ideia? Que se fosse só pelas leis locais, alguém poderia dizer, eu te pago mais, então você trabalha mais horas, ok? O que o Talmud já diz o seguinte, é que existe um limite, ok? Esse acordo que a gente pode criar aqui não é o mesmo acordo de uma lei jurídica, de uma simples jurisprudência, vamos dizer assim, de um acordo entre patrão e empregado neoliberal. Por quê? Porque existe um limite do que você pode comprar com seu dinheiro. Porque se você der mais dinheiro achando que você pode comprar as horas do trabalhador, o Talmud já diz para a gente que não, que o seu trabalhador tem todo o direito de dizer, você está pagando a mais para mim, mas isso não quer dizer que eu vou trabalhar mais horas, quer dizer que eu vou fazer um trabalho melhor. Você está comprando a qualidade do meu trabalho e não a extensão. Você está me pagando pela qualidade, de novo, por um serviço melhor e não por mais serviço. Existe um limite do serviço que eu posso te oferecer, não importa o dinheiro que é dado. Então, se a gente está falando de sindicalismo, de leis trabalhistas, existe um limite para o neoliberalismo. Nem todo acordo é válido, ok? Existe um limite para o que o dinheiro pode comprar, e aí o Talmud expande. O operário contratado para entrar, blá, 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 blá. Existe uma regulação em termos de horas trabalhar, então o Talmud explica para a gente que, de novo, na ida, quem paga é o trabalhador, na volta, na ida, quem paga é o empregador, na volta, quem é o tempo do trabalhador, porque existe o verso talmúdico, e aí ele explica, mas não se deveria observar o costume? Ele enfatiza, mas a gente não disse antes que o costume prevalece? Não. Trata-se de uma vida nova. Não se deveria observar quem são esses trabalhadores de onde eles vêm? Não, eles vêm de origens diversas. E se quiser, você pode dizer para ele, e aí se revela da onde vem essa obrigação, é para o caso de que eles lhe tenham avisado, os contrataria segundo a lei da Torá. Então, a Torá, o livro judaico, o que o Reish Lakish está dizendo é basicamente isso, que existe uma ética que não é uma ética do Estado, não é uma ética do costume, não é uma ética que tem qualquer origem numa jurisprudência, é uma ética que existe exclusivamente, de novo, em contradição, em contrapartida a essa lógica do costume que se encontra na Torá, nos valores judaicos, e é sobre esses valores que se deve obedecer. E aí, de novo, aí a gente volta justamente na dinâmica entre conservadorismo e revelacionismo, que vai aparecer em Levinas mais para frente. Que ao mesmo tempo que a gente tem essa tensão, a gente tem um texto talmúdico dizendo, tá, por mais que exista essa tensão, a gente tem uma obrigação de traçar paralelos. A gente não pode deixar em aberto, porque a ética em si sozinha não resolve nossos problemas. A gente precisa de mais a ética, a gente precisa do acordo, a gente precisa da jurisprudência, a gente precisa da política. Ok? E essa, de novo, essa tensão entre ética e política que vai aparecer quando a gente
mas quando a gente falar da grande questão entre judaísmo e revolução, se o judaísmo, se a ética judaica é compatível com uma ética jurídica, uma ética revolucionária, universal, que se pretende fazer, se a gente consegue aplicar essa obrigação judaica. A gente vai ver que o Levinas tende a dizer que não, mas que eu acho que a resposta, ele não se satisfaz com essa resposta. Mas isso aparece mais no texto anterior. Vamos continuar. O Rav Zera ensina. Outros dizem que Rav Zera, não importa. Esse mundo é comparável à noite. E aí, de novo, a gente parece ter um mini corte. Por mais que o texto pareça fluir, existe um mini corte e eu vou te explicar como a questão transita, ok? Está escrito, trazes as trevas e eis a noite, esse mundo é comparável à noite circulam, blá, 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 ok? O que está sendo discutido aqui é justamente por que essa separação, por que essa regulação da Torá implica no trabalhar até o entardecer, porque a noite é o espaço dos brutos, é o espaço dos animais da floresta, é o espaço dos não justos, ok? E aí a gente vê essa questão que aparece no ética com mais forte. O que está pautado nessa discussão até onde das leis trabalhistas, até quando você pode trabalhar, é justamente essa separação entre o bem e o mal, entre os justos e os não justos, entre aqueles que pertencem aos brutos, e de novo, e aí eu acho que é porque a gente já vê que o texto é mais conservador, essa separação entre o bárbaro, que a gente pode dizer, os brutos, e os justos, aqueles que estão do lado da ética da civilização. Uma separação que, como eu disse, como eu tentei mostrar na aula anterior, eu acho que o Levinas abstém, ele percebe como essa separação ética absoluta é problemática e algo que ele muda na postura dele no futuro, mas aqui, enquanto isso, o que ele retira desse texto, e de novo, ele escolhe o texto que ele vai ler, o texto não é, e acho que ativamente, ele não só ele busca isso e encontra no texto, então existe uma circularidade, ele escolhe um texto que fala da questão que ele quer dizer, mas o que está em pauta aqui é justamente essa separação entre o bem e o mal. Okay? E, de novo, e é justamente a separação que vai aparecer no futuro, mas se eu recapitulo o texto anterior, o que o Talmud está dizendo para a gente, o que o Levinas tenta extrair desse texto, é que a discussão trabalhista, a discussão por direitos de trabalho, é justamente a discussão entre o justo e o injusto, para além do Estado, para além dos costumes, para além da normatividade. E aí, para mim, aí justamente surge a questão revolucionária. A gente entende que o costume não é o bastante. A gente vê no texto, a gente abre com essa questão que existe um limite do Estado que o judaísmo reconhece e não é conformista. Mas, como o Rômulo falou no anterior, a pergunta que surge é se a gente vai ter uma postura reformista, de dizer existe uma obrigação ética, mas a gente vai fazer um acordo, a gente vai buscar um meio termo, como foi pautado até agora, ou se existe uma obrigação revolucionária, se existe esse ímpeto revolucionário de queimar todo o Estado, de sobrepor esse Estado com em nome de uma ética absoluta, de uma ética da totalmente da justiça. Ok? Essa é a grande tensão que aparece aqui. E eu acho que, só para pautar, por mais que pareça trivial, esse reconhecimento do Levinas já é uma grande coisa. Conectar essa questão trabalhista com uma questão legítima dentro do judaísmo, para mim, já não é algo que pode ser pincelado e passado como óbvio. Não é óbvio. É possível dizer, não, a lei é a lei.
A regra é a regra, não existe discussão aqui. A gente cumpre a lei, a gente é ético. O que o Levinas está dizendo é que cumprir a lei não só não é o bastante, como esse argumento não segura, não é válido. A questão fica em aberto. Um patrão que diz, eu estou cumprindo a lei, eu pago todos os direitos trabalhistas da CLT, não está cumprindo com a obrigação dele ética. Existe uma ética maior do que a CLT, vamos dizer assim. Hoje em dia, até claro, a CLT já não é mais óbvia, mas o que o Levinas está dizendo exatamente, se ele quer ser revolucionário, é que a CLT, nem a CLT não é o bastante, existe uma obrigação maior, mas que a gente talvez tenha que aceitar esses direitos trabalhistas, porque essa dinâmica entre ética e política não é uma tensão que não pode ser assentada, que não pode ser conciliada. Essa é a solução que a gente viu anteriormente. Vamos ver se a gente fica com ela até o final. Ok? Vamos seguir. Eu acho que esse é o grande momento do texto. Espero que vocês estejam tão emocionados quanto eu pro grande clímax do capítulo. Todo mundo segurando a cadeira. Ok. Então, um dia, Rabi Eliezer, filho do Rabi Shimon Bar Yochai. Então, lembrando, o Rabi Shimon Bar Yochai é aquele que fugiu do império, aquele que se escondeu na caverna, ficou 13 anos estudando. Ele e os dois juntos, ficaram estudando e se tornaram tão radicais que eles conseguiram. O filho não, mas o Rabi Shimon Bar Yochai, de olhar o pecado, fazia pegar fogo. Então, quem não cumpria a ética judaica, o Rabi Shimon Bar Yochai, só de olhar, botava fogo nas pessoas. Ele teve que voltar para a caverna e aprender a viver mais pragmaticamente, porque ele não podia pôr fogo no mundo inteiro. Mas a ideia é exatamente isso, para quem se interessa. Grande parte da questão é justamente que o Rabi Shimon Bar Yochai não aceita o império, é um terrorista na época, é perseguido, ele é, de novo, sempre combatendo o Império Romano, se recusa, tem justamente essa recusa, porque é importante isso para o texto, para a leitura que o Levinas vai fazer e para a leitura alternativa que eu vou oferecer também, ok? Então, um dia, o Rabi Eliezer, filho do Rabi Simão, encontrou um funcionário encarregado de prender ladrões. Então, um funcionário da política, um policial, em termos sentidos, aquele que aplica a lei, vamos dizer, no sentido abstrato da palavra, o executor da lei. Okay? Então, aquele que, policial no sentido, a gente pode pensar no sentido abstrato, que bastante a função do Estado, o policial, ele é, de certa maneira, uma metáfora dessa figura, é aquele que executa a lei. Então, ele é o Estado de forma quase que absoluta. O Walter Benjamin faz essa leitura, policial para o Walter Benjamin não é só literalmente policial, mas a questão do Estado, aquele que executa a lei. Para quem se interessa por isso, o Derrida, no texto dele, A Força da Lei, não sei se tem tradução para português, mas uma série de palestras que ele deu sobre a relação entre deconstrução e justiça, faz essa leitura do texto do Walter Benjamin, e ele deixa bem explícito que o policial não é um policial literalmente, mas a figura do Estado. Então, aqui, enquanto o funcionário encarregado de prender ladrões, ele disse: como você poderá conseguir alguma coisa contra eles se eles são todos como os brutos? Então, como você consegue se aplicar a lei se contra os brutos, os maus, os animais da noite, ok? Porque está dito, nele circulam todos os habitantes da floresta, lembra o texto anterior. Segundo os outros, ele tem interpretado outro versículo, como leão, blá, blá, blá. Isso não importa. Mas a referência aqui é exatamente isso. Como você pode garantir que você vai empregar a lei contra o mal, o bem contra o mal. E se você agarrar um justo e deixar que um malfeitor se vá, se você prender um inocente e deixar que um malfeitor fuja, ok? O funcionário respondeu: que posso fazer? É a ordem do rei.
Então, o Rabi Eliezer retoma a palavra, vem ensinar, babá, ele ensina como fazer, e o Poder Judicial fala, ótimo, gostamos da sua ideia, por que você não vem trabalhar com a gente? Por que você não vem aplicar essa lei se você tem? Okay? Nisso, o Rabi Josué Bar Kocha manda dizer, então eles não se encontram, manda dizer, vinagre, filho de vinho, durante quanto tempo entregarás a morte o povo de Deus? Então, o que ele diz, vinagre, filho de vinho, você, fruto vamos dizer assim, do vinhedo divino, né? Porque uma das grandes metáforas que aparece para o povo, para a questão do povo, justamente que o povo é esse vinhedo de Deus, então a gente, os seres humanos, são os frutos doces e deliciosos da atividade divina, como você se tornou vinagre, você, filho do Rabi Shimon Bar Yochai, que deveria saber melhor, se tornou um vinho, até quando você vai entregar a morte o povo de Deus? Ele responde, eu separo os espinhos do vinhedo. O outro replicou, deixa que o proprietário do vinhedo venha e separe ele, os próprios espinhos. Um dia um lavador de roupa, de novo, eles encontram um lavador de roupa, e ele chama... não, vamos fazer tudo, e aí eu dou a leitura levinasiana, vamos ver de tempo. A gente começou em 10. Tá, isso, a gente faz. Vamos fazer, não vamos parar agora. Ok, ele encontra basicamente um outro pessoa, e esse diretamente fala para ele, vinagre, filho de vinho, ofende, ele prende, ele de cabeça quente, quando ele se arrepende, ele vê que ele não consegue mais retomar, porque a pessoa já tinha sido enforcada, já tinha sido executada, e ele se torna inconsolável. Os alunos deles tentam consolar ele, dizendo, olha, mestre, você não fez nada de errado, esse era de fato um pecador, você não errou, você fez justiça, ok? E ele ainda inconsolável, ok? E tanto é que ele tem que tomar um sonífero. De novo, o Talmud continua, com um outro exemplo, o filho de Ismael, filho de Rabi José, tem um encontro com o profeta Elias. Nisso, o profeta Elias, para quem não sabe, normalmente o representante de Deus no Talmud, aquele que fala a verdade, aquele que fala a voz de Deus, faz a mesma pergunta, até quando vai se entregar a palavra de Deus. Ele respondeu, o que posso fazer é a ordem do rei. O Elias diz, teu pai fugiu, foge para Lacedônia. Ok. Qual a leitura levinasiana desse trecho? A leitura levinasiana desse trecho, a tradicional, é exatamente de que a pergunta que você vai dizer, se o judaísmo é compatível com uma política greco-romana ou não. Ou, de certa maneira, uma política revolucionária. Como é que o Levinas define uma política revolucionária? É você libertar o homem do determinismo material. É a definição que aparece mais tarde no texto, a gente não vai aparecer aqui, mas a definição que o Levinas aqui é libertar o homem do determinismo material que a gente vive hoje em dia. Ou, de certa maneira, se é possível fazer a política revolucionária tenta tornar o homem absolutamente livre, uma relação ética, puramente bem, sem determinismo material, sem a relação ética anterior que foi traçada aqui. E o Levinas pergunta se isso é compatível com uma política judaica, e esse é o exemplo. Okay? Segundo ele, a resposta tende a ser não. Por que não? Porque o Rabi Eliezer, o que ele tenta fazer é justamente isso. Se meter na política. Falar, eu, conhecedor
da ética, vou aplicá-la de forma absoluta, ok? Vou aplicar essa lei, vou fazer política, vou prender, aplicar o bem e punir o mal, ok? Mas segundo Levinas, essa não é a questão. O próprio Rabi Eliezer reconhece que a questão não é só punir o mal, mas mais importante que isso é o risco que a política corre, e lembrando o título do texto do Alan Finkielkraut que eu citei na aula anterior, o risco da política é você agarrar o justo e deixar, tanto quanto deixar que o malfeitor se vá. Então, você punir o justo é um risco que, segundo Levinas, nessa leitura, a ética judaica obriga a um risco que tem que ser levado em consideração, não é algo que pode ser passado em vão. E a prova disso é justamente que quando ele prende uma pessoa de cabeça quente, ele se arrepende e, portanto, mesmo que ele seja aprovado, mesmo que ele estivesse certo, como o texto prova que ele estava, então ele estava certo de prender a pessoa e punir, é um malfeitor, independente agora, de novo, vamos do mesmo jeito que a gente falou das leis trabalhistas, a questão aqui não é literalmente a pena de morte, mas a questão, a punição do mal é algo que deve ser feito ou não, e segundo o texto, como Levinas fala, não é, porque, na dúvida, existe uma obrigação com o outro, essa obrigação ética com o outro não nos permite fazer política. E isso está no texto. A resposta que ele dá ao vinagre vinagre filho de vinho eu separo, eu não estou fazendo o mal, eu estou simplesmente limpando o vinhedo, eu estou fazendo o bem, purificando, tirando o mal. A resposta que o Levinas leva é exatamente: deixa que o proprietário do vinhedo separe. Deixa essa relação entre ética e política, é uma relação que pertence à lei divina e não à nossa lei. É uma conciliação que não pode ser feita de forma absoluta, justamente porque essa obrigação ética de evitar, de não ter o risco de punir o inocente, é uma obrigação que norteia a lei da Torá anterior e, portanto, se fica nessa questão em aberto. Justamente a questão anterior que se continua, a resposta a o que posso fazer é a ordem do rei, você pode fugir dessa questão. Como seu pai fugiu, você pode fugir, você pode abstrair, você pode lavar as mãos. E, de certa maneira, a gente tem um retorno a essa política reformista, não revolucionária, não aceitar o Estado, não você ser conformista, não você ser um cidadão de bem, leal, que cumpre a lei independente da ética. Você tem uma obrigação ética, mas você não tem uma obrigação revolucionária. Essa é a leitura tradicional levinasiana. Se a gente... Ok, antes de mais nada, deixa eu só... Exatamente. E nesse sentido, é importante tensionar o que está sendo dito aqui, a resposta do eu separo os espinhos do vinhedo é equivalente, é sinônima para o Levinas a cumprir a ordem do rei. Ok? A gente vê, segundo Levinas, esses dois eventos são paralelos, e a gente tem o Elias vindo e dando decreto, mostrando qual é a regra a ser aplicada. Ok? Ai, meu Deus, vamos lá. E aí, mas eu quero justamente começar a minha leitura alternativa com o final. Ok? A segunda messiânica. É possível fugir para a Lacedônia. E aí, esse último parágrafo do Levinas, eu acho que é interessante dizer isso. Exatamente. Porque, por mais que essa resposta que fica, essa resposta reformista, eu acho que existe uma
profunda insatisfação com isso. Essa separação entre o privado e o público, um judaísmo não político, um reformismo que tensiona, mas que, de novo, esse risco político finkenkrautiano de não se meter demais não satisfaz o Levinas, pelo menos na minha opinião, e aí, para mim, a gente já vê o começo do que vai aparecer na aula, nos textos futuros. Mas eu vou ler aqui só para vocês. O que fazer? Voltar-se ao particular, retirar-se, fugir-se, deixar as coisas como estão? A palavra de Elias tem aqui a plenitude de voz que encontrará na época do Messias. Então, na época do Messias, onde todas essas questões são resolvidas. E se ressoa com firmeza contra aquele que não sabe questionar a ordem do rei. Terá essa voz a mesma sociedade para deter aquele que pretende roçar o vinhedo do Senhor. Ok? Então, de certa maneira, o que ele está dizendo, a pergunta que ele deixa no final, é exatamente isso. Mas esse reformismo, essa aceitação de uma ordem, esse risco político, ele vai ter o mesmo efeito para aquele que não sabe, de novo, para aquele que não tem nem o começo do desafio, do questionamento da ordem do rei. Essa resposta satisfaz em todos os casos, porque a gente consegue pensar em um cidadão de bem que não questiona a ordem do rei, e essa resposta não parece ser boa. Parece que o judaísmo, de novo, como a gente começou o texto, pede mais. Pede esse desafio às tradições comuns, pede essa obrigação moral maior. E, portanto, e aí eu acho que a gente abre a leitura anterior, existe uma simpatia no Levinas para aquele que pretende roçar o vinhedo, a vinha do Senhor. E é justamente, eu acho que é essa questão. Ao mesmo tempo que o Levinas não, eu acho que no final, não gosta da ideia de limpar, de purificar, ele gosta da ideia de que esse vinhedo precisa ser melhorado. Existe uma obrigação judaica na manutenção do vinhedo que não pode ser deixado só ao proprietário, ao senhor, à ordem divina. Ok? Eu acho que nessa questão, de novo, a minha integridade como leitor de Levinas me obriga a esclarecer isso. A resposta é essa, mas para mim ele não está satisfeito. Ele quer roçar um vinhedo, então talvez ele seria uma resposta mais Paulo Freire, não menos leninista. Então a gente tem que educar e garantir que futuras gerações sejam diferentes e não, sei lá, tanto Marighella pegar em arma e limpar o vinhedo, mas existe uma simpatia, vamos dizer assim. Eu acho que é justamente essa simpatia que eu acho que a gente pode, talvez, explorar numa leitura alternativa aqui. Deixa eu voltar para lá. Então, mais 20 minutos, no máximo, e eu prometo que eu abro o texto para a gente discutir, como eu falei anteriormente. Eu ainda quero conversar sobre as 4 sessões e a relação de como elas terminam aqui. E o primeiro que eu já sinalizei que é importante é justamente que cumprir a ordem do rei não é equivalente, não é a mesma frase do que limpar o vinhedo, ok? Elas são 2 frases diferentes. A resposta que o Rabi Eliezer dá não é estou cumprindo a ordem do rei, por mais que o rei tenha ordenado diretamente, chamado ele, o que ele faz não é cumprir a ordem do rei, como o policial e o Rabi, Ismael. Desculpa, eu tive um dia longo. Vamos voltar. Não costume. O contrato. Onde está? Presidente de Abraão. 1 minuto. Ok, aqui. Então, vamos voltar desde o começo. Ok? O que a gente vê é que o que é a ordem do rei não é a mesma do que limpar o vinhedo. Ok?
Por que isso é importante? Porque justamente o que distingue essa questão, essa obrigação ética. O Rabi Shimon, o Rabi Eliezer continua sendo o filho do Rabi Shimon Bar Yochai, do Rabi Simão. Ele sabe o que ele faz. E o que ele faz é justamente ter uma postura ética que desafia a lógica, que vê numa obrigação ética de uma realização de um dever político, de punir na realidade o malfeitor. Onde a gente vê isso? Justamente no que ele pune, quando ele pune um malfeitor. Nessa situação, por mais que ele tenha agido de cabeça quente, como diz aqui, a ética dele não se reduz a uma mera jurisprudência, porque mesmo quando ele descobre que ele de fato puniu um malfeitor, ele se sente culpado, ele não está tranquilizado, porque segundo ele, a ideia, ele não condiz com a ação dele. Ele agiu de forma errada, porque ele não puniu um malfeitor, mesmo que ele tenha punido, segundo a lei, um malfeitor. Mesmo sem saber, ele cumpriu a lei. A questão aqui, para ele, não era cumprir a lei. Era um dever ético maior. E, nesse sentido, separar os espinhos do vinhedo vem justamente desse lugar de uma obrigação ética, não só em relação ao outro, mas consigo mesmo. O que ofende tanto na questão do vinagre é justamente essa tentativa de se auto-purificar também, de se ver, de certa maneira, como, de fato, de novo, não é à toa que essa é a metáfora, uma uva má, um produto da uva, da vinha, que se tornou estragada, se tornou vinagre, em desejo de retorno ao vinhedo que está livre da própria atitude polêmica, da própria violência que é necessária para a purificação. Então, enquanto vinagre, ele age para purificar o vinhedo. Ele não vem de um lugar, de novo, de uma ética absoluta, de uma moral kantiana pura, ele age exatamente como um revolucionário, uma pessoa que usa da violência para combater a violência do mal, ok? Ele usa da violência para limitar a violência do poder imperial. E, nesse sentido, ele não, por mais que ele traia o legado do pai dele, que se opôs ao império, uma leitura que é possível, e eu acho que o Ivan Segret, um livro que só existe em francês, chamado Judaísmo e Revolução, do mesmo jeito que permeia o título desse texto, um livro bem grosso, então não dá para tratar de todo ele aqui. A leitura que o Segret faz é justamente essa leitura de que separar o espinho do vinhedo é uma atitude violenta, é uma atitude que exige você se estragar, você sujar as mãos e se tornar vinagre, mas essa é a dinâmica revolucionária. E, nesse sentido, se a gente pensar o que está sendo tratado aqui, o Rabi Elazar, de novo, a gente vai julgar ele daqui a pouco, o tanto essa atitude é legítima ou não, inconsistente com o judaísmo ou não, mas o que a gente já pode ver é que ela não é consistente com os outros dois personagens, com o policial e com o Rabi Ismael, ok? Mais importante, não é? Ela resiste justamente esse lavar as mãos
que o texto permite. Essa ideia, essa resposta que o Josué Bar-Korá dá a ele, deixe que os proprietários do vinhedo, é uma resposta que ele recusa. Essa ideia de a gente não tem uma obrigação moral, a gente tem que lavar as mãos e se abstrair da política, é uma resposta que resiste, de novo, por mais que a gente não tenha a tréplica do Rabi Elazar, a gente pode assumir que ele é consistente com a política, com a atitude dele, ela recusa justamente essa ideia de ser um bom cidadão, de aceitar o poder imperial. Ok? E aí a gente tem essa dinâmica que eu acho que tensiona a questão aqui. Porque qual que é a preocupação dele aqui? Que está na pergunta que eu vou fazer. Cadê? Aqui. Cadê a pergunta? Meu Deus. Aqui. A grande pergunta a primeira pergunta que o Rabi Elazar faz é e se você agarra um justo e deixa que o malfeitor vá? A preocupação que o Rabi Elazar mostra não é só de não fazer justiça, mas, de novo, de não fazer uma injustiça com o inocente, mas também essa, talvez, a obrigação ética que o Rabi Elazar punir o mal. De novo, não é, se o mal se espalha, não é suficiente para ele. E aí essa é a tensão que, de novo, aparece numa política revolucionária, na política que o Levinas tenta trazer, é que como é que a gente concilia as duas coisas? Como é que a gente pode fazer uma política perfeita, uma política que, ao mesmo tempo, não faz injustiça ao inocente e pune só o malfeitor. O velho dilema revolucionário que a violência sempre tem uma punição. Não existe uma violência limpa. E essa, para mim, é uma tensão que fica em aberto no Levinas. Essa dinâmica entre reformismo e uma ética judaica que, de novo, como a gente viu, não é inconsistente com o começo do texto, que justamente começa com essa obrigação de transcender a lei. Porque se a gente pensa a jurisprudência que impede, ela só tem uma preocupação, de certa maneira, de não punir uma pessoa que é inocente, de não se fazer injustiça, mas muitas vezes a gente deixa que crimes aconteçam porque a gente não consegue enquadrar eles na lei. Se não existe lei, não existe como punir, e se a gente volta para a questão anterior, o judaísmo não se satisfaz com essa mera jurisprudência. Existe uma preocupação em punir a injustiça para punir um malfeitor para além do que a lei obriga a gente a fazer. A não permitir que essa injustiça seja feita, mesmo que o costume local, mesmo que a ordem do rei permita que ela se aconteça. E nesse sentido, a gente pode até extrapolar essa leitura que o Ivan Segre faz quando ele diz, como eu citei na aula anterior, que o cerne da filosofia judaica é a queda do Estado, é derrubar o Estado. É justamente ir além do Estado e desobedecer a lei. Então, de certa maneira, se a gente radicaliza ainda mais o que está sendo dito com separar o espinho do vinhedo, é justamente fazer uma política que descumpre a ordem do rei, que prende, que transita entre a ordem do rei, mas que extrapola ela e pune mais e faz justiça para além dessa ordem do rei, que se eu conseguir convencer vocês nessas quatro sessões, é justamente essa lógica
da barbaridade, essa lógica da desobediência epistêmica, essa lógica que não aceita a regra, que desobedece ela, que, de certa maneira, recusa, está no Estado, mas para além do Estado, que opera pela lei, mas para além da lei. De certa maneira, descumpre a regra. Então, nesse texto, a gente tem um meio termo, a gente tem a lei aparecendo aqui, mas se a gente pode, de novo, esticar o que está aqui, extrapolar um pouco, forçar até, de certa maneira, o que a gente quer, o que a gente encontra aqui, é uma questão, de novo, uma chamada, no mínimo, uma abertura dessa chamada para uma política disruptiva, de certa maneira, uma insatisfação com o status quo. Ok? Eu acho que... Ok, consegui cumprir com a minha promessa. Eu abro para vocês agora, a gente pode discutir esse texto, a gente pode discutir de tudo que a gente abordou. Eu quero terminar justamente com essa opção de ter uma discussão ampla, refletir sobre tudo que a gente fez nessas 4 sessões. Eu vou tomar uma água também. Vamos ver se tem uma questão no chat já. Não, em presença, você faria? Pode. Nada, Gabriel. Bom, não, qualquer intervenção, qualquer comentário, vocês não precisam concordar comigo, desafiar qualquer conexão que vocês queiram fazer. Eu quero justamente terminar com esse... Eu sei que na internet é difícil, mas eu realmente gosto desse diálogo. Então, já que ninguém falou, eu vou falar, professor. Eu preferia que alguém mais ligado nos textos falasse, mas eu vou começar falando. Você tinha falado o Talmud, ele é diaspórico, é da Babilônia. Quem está discutindo são rabinos da diáspora. Sim. Né? E aí, então, tudo isso que você estava falando hoje, e que também eu acho que sobre o bárbaro, sobre o de fora também, esse seria o link para mim, né? Uhum. Justamente isso que você falou hoje, dessa posição do além de uma lei, além de uma política local, existe um a mais, não seria isso típico da estrangeiridade? Quer dizer, e aí seria alguma coisa dessa cultura judaica, não sei como não seria cultura judaica, não sei como que a gente estaria chamando, mas dessa produção, né? Sendo possível a partir do fato de que vem de uma estrangeiridade, de um olhar de fora. Isso assim, nesse texto da Mishnah que você lê, é justamente isso. O cara pode ter vindo de outro lugar, é o estrangeiro. Como a gente adapta a lei do estrangeiro aqui, e qual é a nossa lei? Se ela é do estrangeiro, ela é do local, aí, bom, enfim, seria talvez a lei divina, né? A lei da Torá, bom, enfim. É isso que eu fico pensando, que justamente é o estrangeiro, né? Sim. Não, acho que é uma colocação brilhante. Eu não acionei isso, mas eu acho que é uma coisa que talvez não pode ser passada em branco, ainda bem que você lembrou, que é uma questão. A gente começa a discutir a política, e eu acho que essa é uma questão principal, do lugar do governado e não do governador. Se a gente pensar a grande tradição, para quem estuda teoria política, uma lógica, os grandes textos da teoria política, Aristóteles, Platão, Hobbes, o que é o Leviatã, o que é o contrato social, é justamente como governar, ok? A pergunta política judaica, eu acho que é uma questão que eu não realcei aqui, mas que você, com a sua colocação,
torna bastante importante é que a pergunta judaica começa, a questão política começa da obrigação, qual a obrigação política enquanto governado, e não como governador, como aquele que governa. De novo, que tipo de política a gente extrai dessa lógica? E para mim é emblemático que existe uma lógica aqui diaspórica, uma lógica onde a discussão é como a gente se regula, qual é a lei, qual é a ética, qual é a política que se aplica nesse contexto. Então, a gente começa daí que eu acho que essa marca tá, de novo, assim, é transparente, mas que é sempre importante de ser acionada. E aí a gente vê, de novo, uma dinâmica que é bastante interessante, de novo, que a pergunta justamente que surge é justamente essa dinâmica de que como a gente navega esse regime. A gente navega esse regime no sentido de que a gente se submete para fora, mas existe o particular, e acho que a pergunta final do Levinas sobre o particularismo não é literalmente não é uma pergunta meio retórica, no sentido de tipo, o particular não me satisfaz, não satisfaz o Talmud também, porque ele começa com essa, não existe questão, vale a lei do local, e o Talmud desafia a própria resposta que ele dá, esse consenso, e a gente chega justamente numa questão de que existe uma ética universal, entre aspas, porque não é o mesmo universalismo que a gente viu na aula anterior do Alexandre o Grande, do imperialismo, mas uma ética universal do conquistado, uma ética universal do governado, enquanto governado. Uhum. E eu acho que é bem marcado isso, que, de novo, que independente da resposta que a gente aceita, se a gente aceita a resposta levinasiana, tradicional, reformista, mesmo essa resposta reformista não apresenta uma coerência, uma compatibilidade absoluta com o conformismo. Definitivamente o Levinas, por mais reformista que ele seja, ou por mais conservador que ele seja, nunca, pelo menos eu acho muito difícil de defender essa postura, e por isso que eu não gosto do Bernard Henri Lévy, do Finkielkraut e dessa leitura mais conservadora, nunca vai ser um conformista, e eu acho que eles acabam sendo conformistas. Se eu posso dar os meus 5 minutos de raiva contra essas figuras. Mas, de novo, reformismo, mas não conformismo. Existe essa tensão de uma ética universal do governado que obriga esse desafio que permeiam as leis, a jurisprudência, o Estado, esse policiamento, o Levinas tensiona ele. E aí, dessa tensão, que eu acho que, de novo, que existe, a gente pode extrapolar uma ética universal, uma ética que, novo, como o Levinas diz, é uma filosofia primeira, que não se submete a uma... Não, até o pensamento político tradicional, que exige uma metafísica, que exige uma epistemologia, que exige tudo isso. Essa política judaica, ela é baseada numa ética, ela é baseada nessa obrigação, nessa tensão com essas figuras maiores. De novo, que eu acho que é possível extrapolar para uma lógica mais revolucionária, uma lógica que, de novo, justamente por ser revolucionária, desafia e é consistente com a suspeita que o Levinas tem dessa política greco-romana, desse determinismo materialista, blá, 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 mas que, de novo, mesmo no seu sentido mais conservador, aparece ali. Mas, de novo, é interessante justamente que não, de novo, eu vou evitar a palavra do particular, mas do não hegemônico, do governado, do minoritário, aparece um certo universalismo, uma generalização, como você disse, na lei da Torá, que ele mesmo diz, aparece na lei trabalhista, independente de onde eles vieram, por mais que eles sejam multiforme, existe uma lei da Torá, que não é, de novo, a gente pode ler como uma lei imperial, mas que eu acho que claramente não é uma lei imperial, dado tudo que eu disse aqui,
que governa o que governa os governados e que não, de novo, que não só governa no sentido de legisla sobre eles, mas que governa no sentido de que dá um caráter rebelde, vamos dizer assim, mesmo uma rebeldia reformista. Uhum. Ok, eu vi uma... O estar vinagre é uma condenação, não é um estado algo transitório quanto às normativações. O estado vinagre que não se ajusta ao progresso. Roberto, eu acho que é uma colocação boa, eu acho que é uma questão que eu não mencionei, mas é uma questão importante. Talvez exatamente tenha aqui uma tensão que é possível, mesmo que, vamos dizer assim, mesmo que a gente faça essa leitura revolucionária do Levinas, é uma leitura que não satisfaz, porque exatamente você se tornar... O vinagre não volta a ser vinho. E aí existe talvez um certo martírio nessa luta revolucionária, no sentido de que o revolucionário... A revolução morre com o revolucionário, porque essa violência necessária para transformar acaba... como se fala, corrompendo o próprio ético. Então, ao você violentar, ao você invariavelmente punir, de novo, fazer uma injustiça ao inocente porque você quer punir o malfeitor, você se torna vinagre e por mais que você inevitavelmente faça a justiça, não existe um retorno dessa posição. Não existe uma purificação volta. Você purifica... De novo, e nessa atitude existe talvez um certo suicídio político, no sentido de que para limpar o vinhedo, para purificar o vinhedo, você inevitavelmente tem que se tornar o vinagre, você tem que purificar de você mesmo da sua ação. De novo, essa ideia de que tipo toda revolução morre no dia seguinte, a partir do momento que ela se sucede, ela se corrompe. Para quem gosta, tem a leitura, a Hannah Arendt faz essa leitura bastante da revolução, do processo revolucionário, de como ela inegavelmente trai ali mesmo. Mas é uma questão interessante de se pensar. De novo, as antinomias, as aporias, os paradoxos de uma política revolucionária, do mesmo jeito que existem os paradoxos da política reformista, que eu acho que o Levinas, de novo, insatisfeito com a resposta reformista que ele dá, termina o texto se desafiando. Eu acho que é também legítimo eu terminar, talvez, a minha leitura mais revolucionária, desafiando a minha própria leitura, dizendo que existe uma antinomia também nela, existe de novo, uma política suja. E como eu disse, eu acho que é uma questão também própria decolonial, quando o Glissant fala que uma das coisas que a gente tem que trazer para a política é justamente essa sujeira da reflexão, que existe que uma das tarefas que ele vê na leitura pós-colonial dele é justamente sujar essa reflexão, porque o europeu se olha no espelho e se vê com uma clareza, e parte da questão dele é simplesmente tornar essa imagem mais turva. Talvez essa seja o turvo, esse dilema, se tornar vinagre, como o Roberto sugeriu. Acho interessante, não sei, de novo, não sei, acho que não sei se a minha resposta satisfaz, mas é uma questão que fica em aberto aqui. Romulo, pensando na tensão, eu vou ler. Pensando na tensão entre ética e política, poderíamos pensar que Levinas defende uma revolução que não esteja entregue a uma lógica meramente política. Em outras palavras, a revolução pretendida não deveria ser eticamente orientada para evitar que a preocupação com o sentido humano se perca e os ideais revolucionários se desviem. Em alguns pontos do texto, me parecia sugerir sentido. Você não está errado. Eu vou te mostrar exatamente a parte que o Levinas sugere isso, e a gente pode ler junto.
Não, aqui tá vinagre do vinho. Desculpa, tá? A gente tem que ir lá vamos lá pro final, porque a gente começa de trás para frente, eu acho. Parte. Cabaré. Exatamente, ó. A parte do cabaré. Tá, essa parte do café que ele critica, eu vou chegar nela daqui a pouco, porque ele faz uma crítica aos revolucionários boêmios do café. Ele não é muito fã, eu acho que com razão, né? Acho que ninguém duvida dessa crítica que o Levinas faz a esses revolucionários boêmios, né? Mas, cadê? Aqui, justamente o que ele fala aqui, aquele que ele de novo faz um elogio exatamente quando ele fala exatamente o justo que cumpre a sua jornada de trabalho, aquele anoitecer, aquele que soube levar a sua tarefa até o anoitecer. Okay? A perseverança do justo em sua justiça, apesar de todos os desmentidos, de que a ideia fixa das dias se opõe ao mundo antigo como no mundo moderno. A ideia religiosa ainda. Nenhuma ideia religiosa está proscrita nesse comentário, que faça o que pretende, blá, aquele que souber... Cadê onde ele fala? Apesar do ceticismo do homem, apesar das lições históricas, aquele que não desesperou, que não foi ao cabaré e se livrar da responsabilidade do serviço de ser homem. E não inclui o cabaré por acaso, ele vai falar do cabaré, de novo, é o cabaré, o estábulo dos bebês, daqueles que bebem de noite e que são punidos. Aquele que não procurou nem distração, nem suicídio. Olha só, eu não tinha pensado na importância do suicídio aqui, mas se a gente conecta com o que o Roberto perguntou e na minha resposta, aqui, que não fugiu da tensão na qual vive como responsável, o único que merece, talvez mais adequadamente, o nome revolucionário. Ou seja, aquele que se atém a uma justiça, aquele que não cai em radicalismos, aquele que não busca uma ética absoluta, esse sim é o revolucionário, como Rômulo sugeriu. Para o Levinas, essa é a solução. Como eu disse, eu não nego que ele veja nisso, mas, na minha opinião, não é uma resposta que satisfaz ele. Eu acho que é uma resposta preferível. Eu acho que existe um contexto também, que eu acho que, como aparece antes, quando ele faz uma crítica à boemia, ao café, que recusa, essa recusa do café como esse espaço aberto do debate político, do suposto debate político revolucionário. O Levinas apresenta essa tensão, mas, de novo, se eu posso, de novo, puxar de novo a sardinha para o meu lado, eu acho que na crítica dele ao café existe, de novo, a tensão da política judaica que eu tentei mostrar anteriormente. Ele apresenta, de novo, ele critica esse ceticismo a uma solução reformista, ele de fato critica, mas aqui, o paralelo que ele faz ao café, ao cabaré, para mim é importante, que é justamente uma resistência à política no sentido tradicional. Se a gente... E eu acho que é legítimo, mas se a gente pensa essa atitude revolucionária, de novo, através de uma lógica decolonial, que não é uma lógica da clareza, do claro, do público, do café, dessa discussão da ágora grega helenista, mas uma política justamente que aparece no personagem do Rabi Elazar, do Rabi Shimon Bar Yochai, da caverna, do escuro, do turvo, do conturbado, numa política que não é cética, que não é, de novo, messiânica no sentido kantiano de uma normatividade absoluta imperial, mas no sentido de uma violência
diferente dessa diferença institucional, é possível dizer que existe uma compatibilidade, que se salva, que a própria crítica levinasiana tem esse espaço, justamente como ele vai desenvolver anteriormente, para uma barbaridade, para um outra mente que o ser. Então, se aqui o Levinas está dividido entre esse revolucionário de uma ética absoluta e um reformismo, eu acho que o caminho que se abre é um caminho do meio, esse caminho da caverna, esse caminho do escuro, do não café, desse não revolucionário greco-romana, mas um revolucionário judaico, bárbaro, governado, um revolucionário que justamente não pode ser reformista porque a ordem das coisas permite uma injustiça, permite uma continuidade do malfeitor que não satisfaz, que não é satisfatória para a lógica da caverna, para a lógica da ética judaica, que exige essa punição, existe essa combatividade maior. Mas, de novo, Rômulo, eu acho que a leitura tradicional, ou até canônica do Levinas, é consistente com o que você está dizendo aqui. Nossa. Ok. Nossa, é uma pergunta bastante complexa. Vamos pensar. A questão da responsabilidade... Jonathan, eu vou pedir para você ler a pergunta, porque como isso vai ficar gravado, vai ser editado depois, senão a gente não tem acesso à pergunta. Sim, não. Estava lendo até agora, eu tinha esquecido essa. Muito bem. Então, o Rafael pergunta a relação entre revolução e responsabilidade. E você poderia falar um pouco acerca da diferença entre o trabalho como vocação, realização. A recompensa do justo está contida em seu próprio trabalho, do trabalho como alienação. Então, eu acho que é justamente... Primeiramente, a questão da responsabilidade é justamente a tensão que aparece aqui. Acho que o que eu estou tentando estabelecer é que, inevitavelmente, existe uma responsabilidade com o outro. Isso o Levinas e o Talmud estabelecem, que transcende a jurisprudência. Existe uma responsabilidade, a pergunta é o que a gente faz com essa responsabilidade, ok? Como a gente lida com essa responsabilidade? A resposta tradicional é que a responsabilidade, por mais que ela exista, ela não pode ser maior do que a possibilidade de uma injustiça, de punir o inocente, na leitura tradicional levinasiana. E, portanto, por mais que exista uma revolução, uma responsabilidade absoluta, em outros textos o Levinas chega até a falar de uma ideia de que o eu é refém do outro, ele é totalmente condicionado ao outro, nesse texto não aparece, mas ele usa o termo refém do outro para estabelecer essa responsabilidade. Ela não pode ser mais... E, portanto, essa responsabilidade não pode ser traduzida numa ética absoluta na transformação. Essa ética absoluta não pode ser convertida ou traduzida numa política absoluta, de uma justiça absoluta revolucionária, que se pretende resolver todas as questões, como ele parece aceitar. A resolução de todos esses conflitos só pode vir por uma intervenção divina, uma era messiânica, blá, 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 ok? Mas a responsabilidade existe. A pergunta é como a gente tensiona isso. A leitura que eu estou oferecendo aqui é que essa responsabilidade, ela existe, e a resposta reformista não é satisfatória, e eu não disse isso até agora, porque, de novo, se uma das questões que o Levinas diz é justamente que a jurisprudência não satisfaz essa questão, e a explicação que a jurisprudência não satisfaz é porque ela permite o malfeitor, então uma resposta reformista não pode ser satisfatória, porque ela permite uma continuidade dessa disparidade ética. A ética permite muita coisa, e, de novo, por mais que essa tradução que o Levinas parece barrar
eu aceito, eu acho que é possível traduzir para uma outra política, de novo, que é a questão que fica em pauta aqui, através de uma política decolonial, uma política que recusa o Estado como ele é nos moldes tradicionais, que é justamente uma política que é consistente com a política que é vista aqui, uma política dos governados, uma política decolonial é justamente uma questão como a gente faz política do colonizado, tanto decolonial como pós-colonial, é como a gente pensa política de uma maneira do governado, não do governador. Então, nesse sentido, eu acho que é possível traduzir essa habilidade que existe aqui. E nisso a gente liga com a sua segunda pergunta, que é justamente a questão. Eu acho que ela se torna mais complexa. Depois que eu falar, eu vou pedir, se você se sentir confortável, para você abrir o microfone e ter um pouco de diálogo, me dizer se eu respondi ou não sua pergunta, e a gente pode conversar um pouco, mas só se você quiser também, eu não vou obrigar você. Mas o trabalho, como a questão que está em pauta aqui é justamente evitar o trabalho como alienação. Não tornar o trabalho exploitativo. Exatamente, o texto começa como que a gente pode manter um trabalho sem exploração. Segundo Levinas, não tem saída. A lei, o costume, não satisfaz. Cumprir a lei não é o bastante para garantir que o trabalho não vai ser alienante. Ok? Ao mesmo tempo, e é exatamente essa a questão que está aqui, essa ideia de que a gente consegue constituir relações humanas e, portanto, de trabalho que seja uma forma de realização, de novo, uma relação ética absoluta, o Levinas parece suspeito, porque ele diz, como eu disse anteriormente, essa conversão, essa tradução de ética para a política exige uma violência que para ele se boicota, que não traduz de maneira legítima. E, portanto, a lógica reformista. A questão que, para mim, fica em aberto é justamente, como eu disse, se eu me disse insatisfeito com essa pergunta, com essa resposta, que o Levinas parece dizer, se é possível seguir nessa lógica talmudista levinasiana, se a minha possibilidade consegue traduzir, tornar o trabalho uma forma de realização. E aí a resposta, surpreendentemente, é não. Eu acho que a gente não precisa que o trabalho se torne uma realização. Eu acho que essa utopia, de novo, retomando o que que eu discuti aqui um pouco anterior, talvez a gente tenha que pensar uma outra utopia. Uma utopia onde o trabalho vai ser ruim, mas o trabalho sempre é ruim. A gente pode combater a exploração, a alienação, sem ter uma alternativa que seja a eliminação de qualquer violência. A gente consegue substituir uma violência atual, talvez, por uma outra violência, um outro regime político que não é puro. Essa ideia de pureza é em si talvez uma ideia que a gente não tenha que almejar, que a gente não tenha que pensar. E eu penso isso, de certa maneira, de novo, eu não explorei isso de forma absoluta, mas talvez se permeia questões que eu falei aqui, o texto que o Miguel Abençour dedica para o caderno Levinas que eu citei no anterior, é justamente essa ideia, pensar uma utopia outramente. Existe, talvez, nessa disputa contínua, não uma lógica reformista de uma negociação, mas uma quebra contínua. O Estado tem que constantemente se quebrar, a gente tem que constantemente lutar por uma derrubada, por uma alternativa de jurisprudência, e nesse sentido, pensar uma utopia outramente, como é o título do texto que o Miguel Abençour se dedica ao Levinas, qual a utopia do Levinas. Por mais que o Levinas, de novo, nesse texto e nos outros a gente viu, resiste, eu acho que eu estou com o Miguel Abençour que é possível pensar
uma outra utopia não onde o trabalho seja uma vocação, uma realização absoluta. E aí, de novo, se eu posso já enfiar o pé na jaca e fazer a conexão marxista que me permite aqui, se a gente pensa por uma lógica judaica, de novo, marxista, mas sem deixar de ser judeu, pelo amor de Deus, quando Walter Benjamin fala da revolução, não como a locomotiva da história, mas como o breque, como nas 10 teses, como a revolução como o breque do trem que para o desastre e não uma locomotiva histórica que vai do desastre para o paraíso. Eu acho que é nessa lógica que a gente está falando. Para quem se interessa, de novo, a gente tem eu não lembro qual das teses mas é uma das teses, e o Michel Lévy, de novo, da USP, na França, também pensador judeu, cabalista, tudo isso, tem um livro dele, o Alarme de Incêndio, eu acho que é o título, que ele traduz, de novo, o breque do trem, ele chama de alarme de incêndio, mas é que é a mesma coisa, como pensar uma política revolucionária que não uma revolução que resolve tudo, mas que é um alarme de incêndio, que pune o malfeitor, se a gente pensa na lógica que a gente está trazendo aqui. Não resolve, mas pune o malfeitor. De novo, uma atitude. De novo, quando eu falo violência, não é literalmente, de novo, pegar em arma e dar tiro, mas fazer algo radical, algo que realmente quebre e não negocie. Porque é possível pensar, existe esse debate do meio termo, de a gente fala isso, vocês falam isso, a gente negocia, ou uma lógica do a gente recusa, a gente quebra e cria o novo. Violência aqui não no sentido literal de agredir, de matar, de punir, de enforcar, mas no sentido de ter algo mais radical, no sentido, talvez até da palavra de a raiz, de algo que tira a raiz e muda de uma forma radical, ok? Só para deixar claro que eu não estou falando para ninguém virar terrorista aqui. Rafael, respondi, não respondi? Respondeu, obrigado, professor. Mais dúvidas, mais questões, aulas anteriores, coisas que ficaram em aberto. Insatisfações também. Podem dizer que isso tudo é um absurdo, que bando de ladainha. Essa é a hora, de novo. Tá acabando, eu não vou ver vocês mais. Então, pode xingar que eu não vou ter nem como me vingar. Então, de novo, se a gente já tocou nesse assunto, óbvio, eu quero ter esse diálogo, acho que é um diálogo que eu quero manter em aberto. Tem que pensar talvez um curso novo. Esse já deu bastante trabalho, bastante leitura. Mas sim, gostaria sempre um diálogo em aberto a ficar. Bom, se não temos mais perguntas, então eu vou encerrar a gravação. Muito obrigada a todos, né, pela participação, pela assiduidade, pela paciência. Muito obrigada, Jonathan, na tua disponibilidade de colaborar mais uma vez com o NUR. Fique à vontade para próximos cursos, né? E a gente se despede um pouco por aqui, já que é a nossa última aula. Então, desde já, mais uma vez, obrigada a todos. Boa noite, eu vou encerrar a gravação, mas se alguém tiver alguma questão, pode fazer ainda, porque nós ainda estamos por aqui, né? Sim. Então, de qualquer modo, sim. Esperamos a todos aqui no nosso espaço virtual do NUR. Esperamos que quem está vindo pela primeira vez não pare por aí, sempre se atualize, sempre procure saber o que está acontecendo, quais são os cursos que a gente está oferecendo, as palestras, etc. E a gente vai continuar com programações, tá bom? Deixa eu só... Então, eu também só queria, de novo, agradecer todo mundo por ter vindo, por ter participado, pelas questões todas. O NUR e a Cecília, em especial, pelo convite, é sempre um prazer fazer esse tipo de coisa, e deixar em aberto para quem quiser diálogo. Vocês
tem meu e-mail na chamada, a Cecília tem o meu contato. Quem quiser conversar, projetos futuros, ideias, minha opinião em coisas, de novo, eu gostaria, é um assunto que me interessa, como vocês podem ter notado. E, de novo, qualquer coisa, eu estou aqui, de novo, não eu trabalho também, então não posso dedicar 100% do meu tempo, mas eu prometo dedicar o máximo que eu puder à ajuda e ao que interessar a todos vocês. Mais uma vez, de novo, só agradecer por tudo que aconteceu aqui.